Fala aí, aqui é o Léo do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papinho sobre modelagem MHA e MHF. Então, primeiro vamos entender o que é um movimento harmônico. Ele é aquele movimento que a gente tem repetições ao longo do tempo, ou seja, padrões, como por exemplo, um pêndulo que fica assim, ou um sistema massa-mola que vai ficar assim eternamente. Agora, a gente tem um modelo harmônico simples, que ele é mais básico, ele não leva a considerações coisas que o modelo harmônico amortecido leva, como, por exemplo, as forças de amortecimento, resistência do ar seria um exemplo. E aí, esse movimento harmônico amortecido, ele tem as suas peculiaridades. No movimento harmônico simples, a gente tem o sistema mais comum é o massa-mola. Então, a única força que atua aqui é a força elástica, e a gente tirava uma equação diferencial que determinava a posição dessa massinha ao longo do tempo. E aqui no movimento harmônico amortecido, a gente quer a mesma coisa, só que agora a gente tem um extra. A gente tem esse rosinho aqui, que é o amortecedor, que ele também vai ter que ser levado em consideração. Então, a pergunta é, qual é a EDO que a gente vai usar para a gente conseguir modelar esse nosso sisteminha? Vamos lá, então. Então, a gente precisa de um modelo físico. E o modelo físico que melhor representa o sistema como a gente quer, que é ao longo do tempo, é o newtoniano. É o newtoniano. Então, a gente vai precisar, vamos pegar nosso sistema que vai ser um massa-mola. A gente vai representar pelo modelo newtoniano que diz que a força resultante é a soma de todas as forças, ou seja, a gente vai ter um F de R que vai ser igual a força de atrito do nosso amortecedor mais a força elástica, correto? Então, tudo na mesma direção. E aí a gente vai representar a força resultante de Newton, lembra como é que é? Massa vezes aceleração. E a força elástica, ela é menos kx. E a nossa FAT, ela é menos CV, porque a nossa força de atrito ela é proporcional à nossa velocidade. E ela é negativa, então a gente coloca um Czinho para representar a proporcionalidade e um menos para representar a nossa direção. Beleza? Bom, a gente tem então as nossas três partes da equação e agora vamos substituir aqui na nossa fórmula. A gente vai chegar nisso aqui. Só que você não concorda que a gente tem um A, que é uma variável, um X, que também é uma variável, V, que é uma variável. E aí eu falei para vocês que a gente quer, na verdade, é a posição em função do tempo. Então, a gente vai precisar transformar isso aqui em outra coisa, esse A e esse V. E por sorte, o A e o V a gente consegue transformar e botar em função de X, porque a derivada da nossa posição em relação ao tempo é justamente o nosso V, que a gente vai chamar de x'. E a nossa aceleração, ela é a derivada da nossa velocidade com relação ao tempo, que a gente vai chamar de x duas linhas. Então, substituindo, a gente vai ter isso aqui. Aí, vamos passar tudo para o outro lado, e como a massa ela é positiva, a gente pode dividir tudo pela massa, certo? E aí, a gente vai ficar com a seguinte equação. X duas linhas mais C sobre mx' mais K sobre mx igual a zero. E aí, essa equação aqui, ela é bem comum nos movimentos harmônicos. Então, ela tem características específicas desse modelo. Então, é um problema recorrente, então a gente consegue modelar de uma forma que a gente consiga resolver mais facilmente. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui, e a gente vai levar as seguintes considerações. A gente vai chamar o nosso K sobre M de frequência natural sem amortecimento, que é o nosso ômega zero ao quadrado. Se você perceber, essa é a equação do movimento harmônico simples. Isso aqui é o nosso ômega zero, beleza? Então, a gente vai... Isso é para facilitar nossos cálculos. E aí, a gente vai chamar o nosso C sobre M de 2 lambda. Que isso não tem um nomezinho específico, mas é só porque fica mais fácil de resolver a EDO. E aí, a partir disso, a gente vai ter uma EDO com essa carinha aqui. E aí a gente consegue resolver, que é uma EDO bem característica de problemas de movimento harmônico, e ela tem alguns detalhes que a gente vai precisar discutir. Vamos lá. Então, o maior detalhe dessa EDO é que a solução dela a gente utiliza uma equação característica, já que a gente tem coeficientes constantes. Então, a gente vai ter diferentes valores para delta e para
ômega e lambda, beleza? Então a gente vai ter isso aqui. Então aí a gente vai ter diferentes valores para delta. Então o nosso sistema ele tem 3 tipos de característica. Ele pode ser criticamente amortecido, quando o delta for igual a 0. Quando o delta for maior que 0, ele vai ser superamortecido. E quando o delta for menor que 0, ele vai ser subamortecido. Então fica ligado para a validade do problema, porque assim, a modelagem, essa aqui que a gente está fazendo, ela só funciona quando a nossa EDO ela é parecida com essa aqui, beleza? Então toma cuidado. Aí vamos então agora para o movimento forçado. O movimento forçado, ele nada mais é do que o nosso movimento harmônico simples, ou amortecido, quando a gente aplica uma outra força em cima dele. Então assim, a gente vai ter esse extra aqui. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente vai utilizar aquele mesmo princípio de força resultante, só que a gente vai ter um Fzinho de T aqui, que vai ser a nossa força externa. E aí, a gente substitui, fazendo aquela mesma substituição, jogando para um lado. Agora a gente joga isso aqui para cá, a gente vai chegar nessa carinha aqui. Então a gente vai ter um problema parecido com o nosso harmônico, só que a gente vai ter um F de T sobre M. E a diferença com o outro é que a solução desse aqui, ela vai envolver uma solução homogênea e uma solução particular. Então, porque a nossa EDO agora não é mais homogênea. Então essa é a única diferença com relação ao outro probleminha de movimento harmônico amortecido. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!